Olá, estudantes, Escola 19 de Abril, professora Edna, disciplina Ciências, 7º anos. Vamos a uma nova videoaula? Então, pessoal, essa semana, o conteúdo que foi enviado para vocês é o seguinte, é sobre animais carnívoros, tá? Às vezes a gente já tem uma noção do que é um animal carnívoro, mas a gente não conhece determinados animais, a gente não sabe classificar se ele é carnívoro ou não. Então vamos a algumas características que são importantes, né? O que eles são e algumas características que são importantes aos animais carnívoros. Então, os animais carnívoros são aqueles que se alimentam principalmente de carne e de outros animais. São predadores, isso é bem importante, tá? Eles são predadores, pois atacam e matam suas presas para poder se alimentar da carne delas. Alguns desses animais ou eles vivem em ambiente terrestre ou eles vivem em árvores. Algumas características que são importantes a eles, tá? A dentição forte, com presas de dentes caninos curvados para dentro, tá? Além de ter toda uma dentição diferente, além disso, eles têm a mandíbula muito mais forte, muito mais resistente, que é para, na hora da caça, né, como eles são animais predadores, eles conseguirem o ataque e segurar a presa ali. Presença de pés com 4 a 5 dedos, sendo que esses possuem garras. Grande parte das espécies de carnívoros possuem hábitos noturnos. São encontrados em praticamente todas as regiões do mundo. Possuem olfato, audição e visão bem desenvolvidos. Essa é uma característica também bem importante, tá? Olfato, pessoal, às vezes ele consegue cheirar, né? Sentir o cheiro da presa a quilômetros de distância. A audição, a mesma coisa, ele consegue ouvir, né, o som propagado pela presa que ele vai querer se alimentar muito distante, né? E, pessoal, outra característica é a visão. Em animais que são, principalmente os que utilizam do hábito noturno, eles têm que ter uma visão bem desenvolvida. Eles podem se alimentar de outros animais carnívoros, então dentro da própria espécie dos animais carnívoros, eles também podem se alimentar de outros animais carnívoros ou de animais herbívoros. Relembrando que animais herbívoros são animais que se alimentam de vegetais e podem caçar sozinhos ou em grupos. Então, a prof colocou ali no material de vocês alguns exemplos de animais carnívoros, tá? Eu trouxe alguns exemplos para vocês um pouco diferentes dos que a gente conhece, certo? Que a gente vai ver nas fotos que seguem. A classificação científica, então, é Animalia, tá? A ordem é carnívora, certo? E a classe, pessoal, é mamália. Então, todos os carnívoros, eles mamam, tá? Isso é uma característica também bem importante. Então, logo em sequência, esse material, a prof colocou para vocês algumas imagens, então, de animais carnívoros. O leão, a pantera, a onça e o tigre. Prestem atenção, às vezes as pessoas se confundem entre a onça e o tigre em função da pelagem, tá? Então, prestem atenção ali no formato da pelagem da onça e do tigre, tá? Que eles têm diferenças bem importantes. A onça, ela tem o formato da pele, né? Parece que nem se fosse patinhas, né? Redondinhas. E já o tigre já é em formato de listras, né? No lado, a gente tem o lobo do Brasil, obviamente do Brasil, né? A hiena, o gambá. Pessoal, ali na imagem que foi posta para vocês, é um gambá filhote, tá? O gambá que é encontrado aqui na nossa região, quando adulto,
ele tem listras, tá? Ele é preto com listras em amarelo. Também é gambá. Como é que a gente identifica se é um gambá? Pelo formato do rosto, né? O rosto dele, diferente da parte de trás da pelagem dele, o formato do rosto pontiagudo, essas orelhas, né? Os olhinhos assim, é de gambá. O chacal e o lobo do Brasil, eles têm pouquíssimas diferenças, tá? Mais é na pelagem, mas eles são praticamente idênticos. O guaxinim do campo e a raposa. A raposa é encontrada também no Rio Grande do Sul, tá, pessoal? Seguindo, a gente tem ainda o leão marinho, tá? Uma curiosidade referente ao leão marinho, né? Que eu ia falar primeiro, mas eu vou falar agora para vocês um pouquinho. As baleias, elas são carnívoras também. Elas se alimentam de peixes, elas se alimentam de algas, então de herbívoros, né? Mas a baleia também se alimenta do leão marinho, tá? Então, para vocês terem essa ideia de que um animal carnívoro, ele pode sim se alimentar de outro animal carnívoro, tá? O coati, a lontra, saiu até uma reportagem domingo no Fantástico sobre a lontra, tá? Alguns animais acabam invadindo ou saindo das suas regiões e entrando nas cidades, tá? A morsa, a característica dela, e ela é muito caçada em função da dentição dela, né? Do marfim que é encontrado na dentição dela. Então, a morsa tem uma grande quantidade ainda, mas ela é muito caçada ainda por pescadores, enfim, por causa da dentição dela que é em marfim. O furão, né? O furão muitas pessoas até estão adotando como animal doméstico, mas ele é um animal que está em extinção e é um animal exótico, tá? Mas às vezes as pessoas conseguem ter e comprar e ter nas suas residências. Ele tem um hábito totalmente diferente dos que a gente já é acostumado. Então, as pessoas que têm o furão, elas têm que se adaptar à rotina deles, tá? O lince, pessoal, ele é parecido com um gato, porém, ele tem algumas características diferentes, tá? Ele é maior, o formato das listras e as orelhas mais pontiagudas. E o texugo, né? Que é muito mais difícil da gente conseguir encontrar esses exemplares. Muito bem, pessoal, atividades. Então, a primeira atividade de vocês. Então, seguindo essa ideia de animais carnívoros que está no texto, nas imagens, procure mais 5 exemplos de animais carnívoros. Em seguida, faça uma pesquisa no dicionário de cada animal que você procurou e escreva o significado. A prof botou ali no material de vocês, a gente estava falando até agora, de animais carnívoros bem exóticos, né? Vocês podem pesquisar através da internet, do livro didático de vocês, outros animais que sejam carnívoros. Vocês vão citar 5, tá? Ah, encontrei, vou lá botar o cachorro. Aí vou olhar lá no dicionário, qual é o significado do cachorro? E vou anotar o que o dicionário está me dizendo e me trazendo de informações referentes ao cachorro, tá? Questão 2. Faça uma pesquisa no livro didático ou diferentes materiais de pesquisa que vocês possam ter referentes a animais carnívoros e elabore um resumo de 3 a 5 linhas, tá? Eu solicitei 3, tá? Sobre o que são animais carnívoros e escreva algumas características importantes a eles. Prof, posso reler o texto e fazer um resuminho em função do texto que está acima? Beleza. Questão 3. Com base na pesquisa elaborada acima, elabore um desenho de algum animal carnívoro da sua preferência, tá? Prestem atenção que vocês têm que pesquisar, né? Quem não conhece esse animal e quer desenhar esse animal, pesquisa ele bem direitinho, a cor dele, as características principais
voltadas para ele, tá? Então, pessoal, era isso por hoje. Se gostou, curte. Se não gostou, pessoal, tem que curtir a mesma coisa, né? É aula. Então, pessoal, para essa semana é isto que foi enviado de material para vocês. Semana que vem a gente se vê de novo. Beijo da Prof. Edna.